Família Souza Cash! Olá, meu nome é Nathalie, eu sou da família Souza Galante. Hoje o devocional ele é comigo. Hoje eu vou falar um pouco sobre os princípios financeiros que o Senhor ele tem falado comigo. Não só princípios financeiros, mas são princípios de vida mesmo que a Bíblia nos ensina. Espero que possa ajudar vocês. Se você está começando a sua jornada cristã agora, existem várias versões de Bíblia. A minha é a Nova Almeida atualizada, mas existem várias versões mais fáceis. Eu, por exemplo, comecei com a NTLH e eu gosto muito dessa daqui, que é a Nova Almeida atualizada. E vamos lá, vamos começar. O primeiro princípio que a gente vai aprender está em João 6, a partir do versículo 1, a gente vai lendo aos pouquinhos e a gente vai destrinchando. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. O primeiro princípio que a gente vai aprender hoje é: seja generoso. Eu fico pensando nessa criança que era a única que tinha comida entre 5.000 pessoas e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E quando eu penso sobre a minha vida, talvez a minha primeira reação não fosse essa, porque era uma questão de sobrevivência, né? Você tá ali com um monte de gente, você não tem dinheiro para comprar comida. Cara, o que você faz com o que você tem? Você come. Então eu fico pensando que esse talvez fosse o meu primeiro pensamento, seria o meu instinto, seria exatamente esse. Mas quando eu vejo essa criança, isso constrange o meu coração, porque isso mostra um ato de generosidade. E a gente acha que ser generoso é quando a gente tem muito e a gente sai distribuindo para as pessoas. Mas a verdade é que você ser generoso também é quando você tem pouco e quando você divide o pouco que você tem. E essa é uma lição muito preciosa, porque às vezes no momento de escassez que a gente tá vivendo, eu lembro que eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, e Deus ele falava assim pra mim: você precisa ser generosa. E eu pensava: Deus, como é que eu vou ser generosa? Porque eu não tenho o que oferecer pras pessoas. E eu tive uma experiência muito marcante. Eu acho que eu tinha em torno de R$80 na minha conta, e era a única coisa que eu tinha. E eu tava fazendo o que eu podia para guardar aquele dinheiro, porque, enfim, eu não tava mais trabalhando e eu só tinha aqueles R$80. E uma moça, ela me mandou mensagem no celular e ela falava que ela estava em missões, e era uma pessoa que eu conhecia, inclusive, né? E, cara, a minha primeira reação foi... Eu fiquei irritada com a mensagem dela. Irritada por quê? Porque ela vai te pedir? Não, mas porque eu não tinha. Na teoria eu não tinha, eu tinha R$80 só, né? Eu falei pra ela que não. E eu tava uma vez durante o culto, logo depois que ela... No outro dia, eu tava no culto, né? Eu já tinha mandado mensagem pra ela falando que não podia avisar. O Espírito Santo, ele começou a me constranger muito nisso, né? E eu falei assim: cara, então eu vou dar metade. O pouco que eu tenho, eu vou dividir. Então é 40 pra cada, né? Foi 40 ou foi 60, então foi 30 pra cada.
E eu lembro que eu fiz essa transferência para ela e eu fiquei com uns 30 reais na conta. E logo depois, de uma forma surpreendente, eu recebi um Pix. E esse Pix, ele arredondava ainda mais o valor que eu tinha. Dos 30 reais, eu acho que eu tava em quase 100 reais de novo. E Deus, ele começou a ministrar muito no meu coração isso. Que enquanto eu sou generosa, ele também vai continuar cuidando de mim. Então isso foi uma lição muito preciosa. Lógico que a gente não deve fazer, eu vou fazer porque eu vou juntar uma mina de ouro. Ou seja, toda vez que eu tiver, eu reparto. Não, porque Deus não é bobo e Deus vê a sinceridade do coração. Então, eu recebi esse Pix de volta e o Senhor, ele me deu a mais do que eu precisava. E isso constrangia muito meu coração. Então, a primeira lição hoje é: seja generoso. Se aquela criança não tivesse se disposto a dividir aquilo que ela tinha, o milagre ele jamais teria acontecido. E aí eu quero também falar com vocês sobre gratidão. É uma segunda lição que eu quero falar com vocês, que está em Filipenses 4. Filipenses 4, do 4 ao 7, versículo 4 ao 7, que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu acho que essa é uma lição muito preciosa, que é sobre você ser grato. As escrituras dizem, no versículo 6, que os pedidos de vocês sejam conhecidos por Deus pela oração, pela súplica com ação de graças. Ou seja, você pede, mas você pede com alegria e com gratidão. E o Senhor, ele começou a ministrar muito isso, justamente por estar vivendo uma fase mais de aperto financeiro. E Deus, eu tava murmurando demais, reclamando demais para Deus. E Deus, ele constrangeu muito o meu coração sobre seja grata. Seja grata. Ore e peça para mim, eu sei aquilo que você precisa, mas seja grata. Suplique, é isso que Filipenses diz. Suplique, peça, ele é um bom pai, ele vai te dar. Mas peça com ação de graças e alegrem-se sempre. E é muito difícil, é muito fácil, na verdade, a gente se alegrar quando tudo está muito a nosso favor, mas é muito difícil a gente se alegrar quando as coisas não vão bem do jeito que a gente esperava, da forma com que a gente queria, da forma com que a gente planejava. Então o Senhor, ele foi falando muito isso sobre mim. E foi exatamente isso que aconteceu em João 6. O que acontece? Jesus, ele pega aqueles pães e ele dá graças. Essa é a chave. O Senhor, ele pega aquele pouco de pão e aquele pouco de peixe que uma pessoa generosa, uma criança corajosa e generosa, não é à toa que Jesus diz que a gente precisa ter o coração como de criança. Aquela criança deu, e no versículo 11 do capítulo 6 de João diz: então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, Jesus, ele deu graças a Deus. Isso explode a nossa mente, porque ele suplicou ao Senhor, ele suplicou ao Deus
que houvesse uma multiplicação, mas ele primeiro deu graças. Então a gente também precisa dar graças quando as coisas, isso confronta o meu coração, a gente precisa dar graças quando as coisas elas não vão muito bem, a gente precisa dar graça quando a gente não tem o tanto que a gente queria ter. Nós precisamos ter um coração de gratidão. E eu até falei com a minha discipuladora, talvez é um assunto discipulado para outro devocional, mas a minha líder, ela falou assim pra mim, eu tava resmungando e ela falou assim, agora o que você vai fazer? Todas as vezes que você acordar, você vai listar 10 coisas pelas quais você é grata. E realmente, chega uma hora que você já não sabe mais pelo que agradecer. Ah, obrigada pela vida, obrigada pelo ar que eu respiro. Então, é um desafio, mas, cara, pra haver a multiplicação, a gente precisa agradecer ao Senhor. E esse é a terceira lição, o milagre e a multiplicação dos pães. Só que, cara, é muito legal isso aí, porque a gente podia parar agora, só que a história ela continua. E por que eu digo isso? Porque a criança, ela foi generosa, depois houve a multiplicação, deu graças, houve a multiplicação. Só que a multiplicação ela ocorreu para que fosse oferecido aqueles pães aos 5.000 homens e não retido. Então a gente tem dificuldade de entender o que é pão e o que é semente. O que é pão é aquilo que a gente come, o que é semente é aquilo que a gente semeia na vida do outro. Então você é generoso, depois você é grato, o Senhor multiplica, mas a multiplicação ela não pode parar em você, a multiplicação ela precisa ser distribuída. E foi exatamente isso que os discípulos eles fizeram, eles distribuíram. Então, cuidado, porque o Senhor ele vai encher os seus celeiros, porque ele é um Deus bom, ele é um bom Pai, mas o que é que você tem feito com esses celeiros? Você tem comido deles? Você tem dado um pouquinho que resta para as pessoas? Ou você tem dado também a melhor parte? Você tem de continuamente sendo generoso. E é um ciclo que não para, porque quando a multiplicação acontece, você é generoso de novo. Porque você divide. Quando você é generoso e você é grato, acontece o milagre, você oferece. Então é um ciclo que não tem fim. E a gente precisa ter essa mentalidade de pessoas que semeiam na vida dos outros, de pessoas gratas, de pessoas generosas e que não retêm. Então, o devocional de hoje, espero que ajude você de alguma forma, que você reflita nisso e que é um princípio, que inclusive o ímpio, se ele descobre um princípio desse, existem princípios espirituais, os quais muitas vezes os ímpios desconhecem a fundamentação bíblica, mas que eles vivem, eles são abençoados por viverem. Então não perca a oportunidade de viver os princípios espirituais que o Senhor estabeleceu para que os seus filhos vivam. Então, que você seja um doador, um multiplicador, alguém que dá graças ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.